Boa noite a todos. Meu nome é Vanessa Barbosa de Oliveira e eu sou franqueada da Controlplay aqui em Goiânia. Hoje eu e o Alexandre, que é o nosso professor aqui, nós vamos falar para vocês, conversar com vocês sobre como proteger seu filho no mundo virtual e usar a internet de forma construtiva. O que nós vamos abordar aqui no nosso webinar? Nós vamos falar sobre as diferenças de gerações, as gerações dos nossos pais e as gerações como nós fomos criados e as gerações que nós estamos agora criando os nossos filhos. São totalmente diferentes e a gente tem vários desafios que os nossos pais não tiveram na época deles. Nós vamos também falar de o que o seu filho ou sua filha precisa ter para estar protegido, como prepará-la para esse mundo virtual, e o Alexandre vai falar sobre ferramentas online de proteção e monitoramento. O que acontece, gente, com relação à diferença das gerações, né, dos nossos pais e as nossas gerações? O que acontece é o seguinte, é que quando nós fomos criados, a internet, o mundo virtual, ele não tinha essa informação, não estava tudo explícito, como está o acesso a essas informações, não tinha igual nós estamos tendo agora, nesse momento. Então, os nossos pais não tiveram os desafios que nós estamos tendo, e a gente não tem essa experiência da geração passada para passar para os nossos filhos. Nós estamos vivendo um mundo totalmente novo e de vez em quando a gente fica perdido como que a gente faz para lidar com esses problemas atuais que nós estamos convivendo com os nossos filhos. Então, o diálogo e a confiança, ele é extremamente essencial nesse processo. Então, o que acontece? Nós pais, nós temos experiências de vida, nós conhecemos as maldades existentes no mundo e tudo mais. Os nossos filhos, eles têm um conhecimento muito grande, né, muito maior, uma facilidade enorme com a internet, com as ferramentas no mundo virtual. Então, é realmente o diálogo e a confiança nesse relacionamento para que dê frutos tanto para eles quanto para a gente, né? Então, eu falo muito assim que realmente o esforço que nós temos que ter para criar nossos filhos é o dobro do que os nossos pais tiveram na época deles. Então, agora eu vou falar um pouco assim, o que os nossos filhos precisam de ter para estar preparados para esse mundo virtual, gente. São duas coisas importantíssimas que eles precisam de ter e muito fortificados. Seria a autoestima elevada e a autoconfiança. Eles tendo essa autoestima e essa autoconfiança, eles vão estar preparados para conviver com o mundo virtual. E aqui nessa palestra nós vamos falar muito disso, tá? Essa é uma mente forte, no caso, né? Eles vão ter que ter essa mente forte. E eu vou falar muito sobre como lidar com esta mente dessa criança, como tratar esta mente e como nós vamos fazer com que a gente fortifique a mente da criança para ela estar preparada para esse mundo virtual. Então eu vou dar um exemplo muito prático aqui, que a gente tem que tratar a mente como um músculo, igual o músculo do corpo, só que o trabalho, para trabalhar essa mente é o dobro, e talvez assim muito mais que o dobro, né, dependente da criança, né, do que um músculo normal, né. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo assim prático, né? Seu filho vai e machuca, por exemplo, né? É uma parte do corpo e tudo mais, né? Você vai lá, faz um curativo e tudo, daqui a uma semana tá ótimo, né? O que acontece no mundo virtual é que o seu filho vai ver coisas ali que, se ele não estiver preparado, aquela ferida que vai ficar dentro dele é muito maior, e aquilo dali, para tirar aquilo dele, vai ser uma dificuldade muito maior do que você fazer ali um curativo. Então, é muito importante a gente saber trabalhar com a mente dos nossos filhos e fazer com que a gente fortifique essa mente antes deles terem acesso a várias informações que estão aí explícitas no mundo virtual. Outra coisa importante, você vai ajudar seu filho ali a andar de bicicleta, lógico, você vai estar
assessorando, ele equilibrando e tudo mais. Então, ele equilibrando, você vendo que ele já está equilibrando, já está conseguindo pedalar, você deixa ele andar sozinho. É a mesma coisa com o mundo virtual. Enquanto você não vê que ele está com essa autoestima e essa autoconfiança totalmente assim fortificada e totalmente assim pronta, você não pode deixar seu filho sozinho nesse mundo virtual, porque ele pode ser vítima de várias situações que vai prejudicar a mente dele, né, e a cabeça dele para o resto da vida. Então a gente tem que saber lidar com essas situações, né? Eles têm que estar com essa autoestima, como se diz, elevada no caso, né? Então aqui, gente, eu fiz assim um gráfico mais ou menos para vocês verem o que acontece, qual que é o grau de influência, né, do mundo virtual na vida de seus filhos. Então, por exemplo, isso aqui é mais ou menos assim o que eu sinto que pode ser um processo de um filho de 5 anos para um filho de 12 anos, né? Isso aqui é ao longo dessa etapa da vida deles, né? Eles vão estar com uma autoestima baixa, com 5, 4 anos, né? E vocês vão estar trabalhando em cima dessa autoestima para fortificá-la, né? Então, quer dizer, de vez em quando eles vão aumentar, eles vão estar aumentando a autoestima, de vez em quando abaixa, vocês vão trabalhar em cima para aumentar de novo, depois vai lá embaixo, tem alguma crise e tudo. Então, quer dizer, é um processo de idas e vindas que vocês vão estar atentos nesse processo durante toda a criação de seus filhos, tá? Então, o que acontece? Aqui eu dei um exemplo de uma mente forte e resistente, né? E uma mente fraca e vulnerável, né? Então, a gente precisa de aprender ferramentas internas de como administrar os sentimentos no caso de perigo. Porque uma mente forte, qualquer influência negativa externa, ela vai saber, a criança vai saber quem que ela vai ter um autoconhecimento, ela vai ter uma autoestima elevada, uma confiança interna, ela não vai ser tão assim influenciada por essas influências externas negativas e não vai se sentir tão mal. Agora, uma criança que tem uma mente fraca e vulnerável, qualquer bullying que acontecer, qualquer coisa que acontecer, que ele for xingado e tudo, ele vai se sentir assim totalmente derrotado, frustrado. Então é muito importante a gente saber lidar com essas situações do mundo virtual para que a gente prepare os nossos filhos. Então, como que você vai medir aonde está seu filho? Olha, uma das coisas que você pode sentir na prática, que nós vamos falar assim na prática, tá? É a necessidade de likes. Se o seu filho já está lá com acima de 12, 13 anos, né, e precisa que o tempo todo de estar ali no celular querendo, eu recebi ou não recebi likes, eu postei isso aqui, eu estou recebendo ou não estou recebendo, aquela insegurança querendo likes o tempo todo, é porque tem alguma coisa errada. Ele está realmente assim, aquela necessidade de se autoafirmar enorme, a autoestima dele não está assim, desenvolvida o suficiente, e você tem que estar ajudando, monitorando ele para aumentar essa autoestima e autoconfiança, tá? Nós temos algumas ferramentas aqui que nós vamos explicar também para vocês, tá? Os pensamentos concretos. Se o seu filho acredita em tudo que está na internet, tem alguma coisa errada também. Porque se ele acredita em tudo, ele não tem aquela visão mais abstrata, que ele vai pensar assim de várias formas, ter perspectivas de várias, assim, pensar de outras formas e pensar do outro lado também, uma forma mais crítica e tudo mais, né? Então, tem alguma coisa errada, se ele acredita que tudo é preto no branco e é tudo verdade que está na internet, né? Então, a confiança interna que eles adquirem através da criação de vocês pelos pais, né? Essa confiança é importante para que aumente essa autoestima, essa autoconfiança, e nós vamos falar muito disso agora com vocês, tá? Então, assim, como medir, né? Os pais sentindo aonde está seu filho. Se o seu filho tiver uma autoconfiança, uma autoestima assim, elevada, mesmo vocês não estando presente dele, eles vão sentir que vocês estão ali dentro com eles, vocês estão protegendo eles, e ele vai sentir-se mais pronto para
lidar com essas coisas. É um filho que não vai precisar, assim, que ele vai criticar o que está falando, ele vai ter uma visão mais abstrata, vai sentir, ver o lado do outro. Por exemplo, se ele consegue ver o que o outro está sentindo com diversas situações, é porque ele tem uma visão mais abstrata, ele consegue ver de diversas perspectivas, então ele já está mais preparado para entrar no mundo virtual e confrontar os desafios e não ficar frustrado com esse mundo, né? Então aqui nós vamos explicar mais ou menos o que os pais eles devem fazer para preparar os seus filhos, né, para o mundo virtual. Gente, primeira coisa que vocês têm que fazer é se inteirar dos riscos que esse mundo virtual ele traz. Ele é um mundo manipulador, ele é um mundo que o corpo é tratado como objeto, né, que tem sexo explícito, e existem pessoas maldosas nesse mundo. A primeira coisa que vocês têm que inteirar que é um mundo perigoso de deixar seus filhos que têm baixa autoestima e baixa autoconfiança ali sozinhos nesse mundo perigoso desse jeito, né, com essas informações todas explícitas lá. Então, quer dizer, aqui nós vamos falar assim, o que vocês devem fazer para que eles aumentem a autoestima deles. Uma das coisas que é muito importante é elogiar quando eles merecerem. É super importante você sempre estar elogiando os seus filhos na hora que eles fizerem alguma atitude assim que eles realmente mereçam esse elogio. Agora, pai e mãe é pai e mãe, eles acham os filhos sempre lindos, né? Os filhos sempre estão maravilhosos, assim, mesmo o filho sendo assim feio, gordo, não sei o que, então, os pais sempre acham os filhos, então sempre falem isso com os seus filhos, que eles são lindos, que eles são maravilhosos e elogiem bastante os filhos. Eu tenho um exemplo assim muito interessante que eu posso dividir com vocês aqui, que é a respeito de que me marcou muito. Isso aí foi uns 8 anos atrás. Eu lembro desse exemplo, desse caso até hoje. No programa do Faustão, ele foi entrevistar um ator muito famoso, e esse ator, ele era rico, famoso. Aí o Faustão perguntou para ele assim, ele era da Globo, eu lembro que ele era da Globo. O Faustão perguntou para ele assim, mas eu não entendo, você é preto, é horroroso, você é feio demais e você era pobre, como que você ficou tão famoso e tão rico? Não dá para entender. Gente, ele respondeu de uma forma mais verdadeira e mais assim concreta possível. Ele simplesmente falou, a minha mãe sempre me falou que eu era lindo e eu acreditei. Quer dizer, ele tinha uma autoconfiança e uma autoestima elevada e ele conseguiu ter muito sucesso na vida dele, apesar de todos os desafios que uma pessoa nesse perfil tem. Quer dizer, maravilhoso isso. Então isso daí é um exemplo concreto que a gente pode ver que é um efeito muito grande de estar sempre elogiando os nossos filhos, né? E outra coisa que nós temos que fazer é promover tudo isso que eu estou falando aqui, assim, a hierarquia, que traz a segurança e a confiança, promover muito diálogo entre vocês e os seus filhos, né? E fazer um papel de coach, que é fazer com que seus filhos tenham essa reflexão interna deles, o máximo possível. Aqui eu vou explicar nos próximos slides para vocês aqui. Hierarquia. Gente, quando vocês forem mandar nos seus filhos, ou pedirem para eles fazerem alguma coisa, ou dar uma ordem, o que for, vocês olhem nos olhos dos seus filhos. Por que isso? Primeiro, que olhar nos olhos assim, liberado um hormônio chamado oxitocina. E esse hormônio, ele tem assim efeitos maravilhosos. Um dos efeitos desse hormônio é que o seu filho vai ficar mais calmo, mas ele vai ter mais segurança daquilo que está sendo falado, ele vai sentir mais segurança nele e em você, o seu relacionamento com ele vai se fortificar,
ele vai sentir assim, ele sentindo mais segurança com você, você vai ter um relacionamento mais fortificado. E a longo prazo, quanto mais olho no olho você olhar para o seu filho, mais ligação emocional você vai ter com ele para o resto da vida. Então, lembre-se disso, olhar olho no olho dos seus filhos. Isso vai causar também você assim, comandando, né, tendo ele te respeitando e fazendo o que você está falando com ele, ele vai sentir uma segurança maior, que você vai ser tipo mestre para ele, né? E vai adquirir mais confiança, tanto em você quanto nele próprio, e assim, isso daí vai adquirindo, né, aos poucos, e ele vai sabendo assim, respeitar mais. Então, outra coisa super importante, quando a gente for impor algum atividade, alguma coisa que esse seu filho tem que fazer, sempre lembre de explicar o porquê, sabe? Porque o explicar o porquê vai causar que o seu filho tenha a capacidade, vai desenvolvendo a capacidade de refletir das situações e de dialogar. Isso vai ser muito importante para ele desenvolver essa autoestima e essa autoconfiança que a gente tanto está falando aqui. Agora eu vou falar assim, lógico que vocês vão ter que, a gente tem aqui na Control Play várias como se diz, normas que a gente aconselha os pais a fazer com os filhos com relação a esse mundo virtual. Então, por exemplo, seu filho tem de 5 a 12 anos de idade, a autoestima deles não está totalmente desenvolvida ainda, essa autoconfiança, é super importante fazer com que vocês tenham um computador no ambiente em comum da família, para que esse computador, você tenha a capacidade de monitorar e ver o que o seu filho está fazendo e dialogar das diversas situações que acontecer ali. Uma coisa é que você vai estar ali de olho, vai estar acontecendo, vai poder ajudar nele nos YouTubes da vida que ele estiver vendo e tudo mais, né? A outra coisa é que o fato de você estar junto com o seu filho num ambiente em comum, isso vai fortificar o relacionamento de vocês, emocional e tudo, para o resto da vida também. É uma coisa muito positiva, tá no mesmo ambiente, mesmo fazendo coisas diferentes, mas um tanto acompanhando o outro, né? Outra coisa que a gente assim aconselha vocês a fazerem é tirar os aparelhos celulares do quarto deles à noite. Isso é importante porque a criança tem que ter assim uma capacidade de descansar sem esse aparelho, porque a luz também, ela atrapalha, essa luz virtual, essa luz da internet, né, do computador, do celular, ela excita a criança e ela tem a dificuldade de dormir, né, da televisão também e tudo mais. Então é importante tirar esses aparelhos celulares também, para eles não ficarem muito sozinhos aí com esses aparelhos celulares à noite. Horários específicos para usar a internet, isso aí assim, é essencial. Eles têm que ter limite, eles têm que ter atividades extras, né? Brincar com amigos, tudo, e tem que ter um equilíbrio aí das atividades extras, externas também, né? Tempo para conversar com os pais e tudo mais. Agora nós vamos falar sobre o diálogo, como é muito importante. Gente, as informações estão aí para todo mundo ver, para os seus filhos também. É preferível vocês conversarem com eles antes deles descobrirem tudo pela internet, depois forem conversar com vocês. Tudo bem, pode ser desse caminho também, mas pode ter um efeito muito difícil, como eu falei anteriormente, com relação a mente dessa criança. Ela pode estar vendo coisas que ela não vai estar preparada ainda para ver aquilo. Então é muito importante a gente conversar com os filhos sobre as situações da vida, para que ela não se confronte com coisas visuais e auditivas que não sejam assim permissivas para a idade delas ainda. Então assim, a conversa com os pais é importante demais, tá? Por exemplo, vou falar uma coisa assim, que todo mundo tem esse preconceito, assim, tem muita gente aqui no Brasil que tem isso de falar sobre sexo com os filhos, né? Um pouco de preconceito e tudo. Gente, é importantíssimo. Esquece que existe preconceito e vai conversar com seus filhos sobre sexo. Não tem outra forma de vocês protegerem seus filhos
contra essas pessoas maldosas que estão utilizando assim, eles falam gap, né? Essa oportunidade para prejudicar os seus filhos na internet, porque se eles ouvirem através de vocês, vai ser muito melhor, inclusive assim, para a vida sexual deles no futuro, porque o sexo na internet eles podem ver de uma forma assim como um objeto, que não é verdade. Eles podem ver situações de sexo na internet que eles vão achar que aquilo dali é o exemplo, aquilo dali é o certo. E não existe isso certo ou errado. A criança, ela tem que desenvolver maturidade suficiente, tem que se autoconhecer muito bem para ela chegar no nível de autoconfiança e autoestima que ela sabe tão bem quanto ela, que ela vai conseguir ter um sexo gostoso com uma pessoa que ela gosta, que tem sentimento. Então o sexo vai ser muito melhor. Não existe padrão certo ou errado. Isso é uma coisa muito íntima da pessoa. Então é importante vocês conversarem que o sexo com sentimento é muito mais gostoso, que o corpo não deve ser tratado como objeto. Isso tudo é um processo e é muito importante vocês darem essa abertura para esse tipo de diálogo com os seus filhos, para que eles sintam segurança de qualquer coisa que eles verem na internet, eles saberem que eles podem falar com você sobre tudo que eles verem, não tem assim esse preconceito. Outra coisa importante que a gente vê muito aqui na Control-Play e que é muito importante falar com vocês é para não ter preconceitos com amigos virtuais. Porque os amigos virtuais, eles podem ser tão bons quanto ruins. Existe tudo na vida, né? Tanto virtual quanto real. Né? Agora, o monitoramento dos pais com relação aos amigos virtuais, ele é essencial, porque acontece muitos casos, por exemplo, que você vai ter um amigo virtual, o seu filho vai ter um amigo virtual que ele vai contar, na realidade, tudo para essa pessoa. Por quê? É uma pessoa que você não conhece, que não tem ligação nenhuma, não conhece, não é primo, não é nada. Então, você vai acabar que você vai ter um relacionamento tão íntimo com essa pessoa virtualmente que vai chegar num ponto que essa amizade vai ter que se encontrar de alguma forma, vai ter necessidade assim, de se ter um encontro físico, porque as pessoas elas têm sentimento, elas têm essa vontade de se ver fisicamente também. E isso é muito importante dos pais terem essa abertura de falar assim, olha gente, vamos tentar conversar com os pais dessa criança, desse adolescente, para ver se a gente se encontra e para eles se encontrarem fisicamente, promover esses encontros que podem ser muito frutíferos para os seus filhos. E também pode ser que vocês cheguem à conclusão que tem um amigo virtual ali que não é um amigo, mas vocês vão estar ali acompanhando todo o processo, vocês vão estar ali monitorando para ajudar o seu filho nesses desafios também, né, da vida. Outra coisa importante no diálogo com relação ao mundo virtual é dialogar com seus filhos sobre a ter educação online. O que é educação online? É um novo tipo de educação, não é igual a educação numa mesa, né, que você vai ter que saber comer, se portar para comer. Não, você vai ter educação no mundo virtual, que é saber respeitar, não falar palavrões, né? Ajudar eles, monitorar. Gente, não fala esses palavrões e tudo, né? Não é bom. Outra coisa também, respeitar, por exemplo, hoje em dia está acontecendo muito, né, que um ex-namorado vai e tira foto da namorada, o namorado tira foto da namorada, depois briga, fica ex, aí depois põe na internet tudo, aí as pessoas vão dividindo aquilo dali, quer dizer, de várias formas, né? Guardar essas fotos que você nem sabe se a pessoa deu essa autorização, isso é uma coisa assim, mal educada. Então, todos esses tipos de essas novas regras, né, de educação virtual é importante vocês estarem passando para os seus filhos para que eles aprendam a se portar com respeito também dentro do mundo virtual. Então, gente, agora eu vou falar sobre a questão do pai ser um coach para os seus filhos. O que quer dizer ser coach? Sempre fazer perguntas para eles, porque mesmo eles não respondendo
as suas perguntas, você vai dar oportunidade para os seus filhos de refletirem sobre aquelas perguntas. Perguntas como que foi seu dia, tem alguma coisa que aconteceu assim, que te fez ficar triste, que você viu na internet, por exemplo, tem coisa, olha lá com ele assim, o que você acha dessa pessoa, o que você acha daquela, vê a opinião, se ele já tem uma opinião mais concreta das situações, uma opinião mais abstrata, se ele vê o lado do outro, quer dizer, várias coisas assim que os seus filhos vão aprendendo a refletir e a se autoconhecerem. Uma outra coisa muito importante é dar a possibilidade do seu filho de ficar sozinho de vez em quando, assim, tem várias formas de ficar sozinho, rezando, meditando, né, e assim, equilibrar as atividades, não só no mundo virtual, mas também assim, no mundo real, fazer eles brincarem entre si, coisas assim, junto com a natureza. Eu coloquei essa foto aqui, nessa perna de pau, porque a perna de pau é uma brincadeira, assim, muito importante, né, para a criança, até para desenvolver as ligações entre o cérebro do lado esquerdo e direito, né, essa forma de estar aprendendo a se equilibrar, isso aí assim é de extrema importância para o desenvolvimento, né, do cérebro da criança, da mente da criança, fortificando a mente da criança de outras formas, né, para que ela até sinta mais preparada para esse mundo virtual, tendo o lado esquerdo com o direito interligado de uma forma mais assim harmônica, para ter bom senso, construir a inteligência emocional e tudo mais. Aqui também, lógico que o seu filho também tem que ter o acesso à internet, tem que ter esse desenvolvimento, né, de programação, que nem a gente faz aqui na Control Play, desenvolve demais o raciocínio lógico, a matemática, e essa criança vai estar desenvolvendo o cérebro também de uma forma assim, muito grande, com todas as ferramentas de programação que nós damos aqui na Control Play, né? Isso também faz parte também para a criança estar desenvolvendo. E desenvolvendo também a mente dela, né? Isso aqui, a questão da percepção concreta e abstrata, eu acho que está mais ou menos assim explicado, mas eu posso falar um pouquinho a respeito dessa percepção para vocês, que o concreto quando o seu filho vê tudo preto no branco e acredita em tudo que os outros falam com ele. O abstrato, ele sempre vai ter aquela coisa assim, vai ver o lado do outro, vai ter uma perspectiva mais assim de situações diferentes, vai conseguir ver uma situação de formas diferentes, com pesos diferentes. Então, quer dizer, o seu filho, para ele conseguir aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança, ele tem que passar de uma percepção concreta para uma percepção mais abstrata de todas as situações da vida dele. Então, aqui, eu construí esse gráfico aqui, que é uma ferramenta concreta para vocês utilizarem na educação dos seus filhos, para fazer com que eles comecem a se autoconhecer melhor. Então, quer dizer, é uma prática que vocês podem fazer uma vez por mês, de 2 em 2 meses, e o que vocês acharem, o período que vocês acharem que precisam de estar desenvolvendo isso de acordo com a necessidade. Por exemplo, você vai chegar para o seu filho e dizer, seu filho, vem cá, vamos fazer uma brincadeira. Escreve aqui no papel o que você acha que você é. Você é um filho obediente, você é simpático, que tipo de esporte que você é bom de jogar. Agora divide aqui o que você acha que você é melhor. Você é muito mais obediente do que você é simpático. O que você acha que você tem mais ou menos. Esse tipo de reflexão que ele vai fazer, gente, isso aqui é tudo para o seu filho começar a se conhecer melhor e se entender melhor como pessoa. E ele fazendo isso várias vezes, ele vai construindo essa autoconfiança, construindo a essência dele interna, para que ele esteja preparado para atingir os desafios, para conseguir enfrentar os desafios do mundo virtual. Então, quer dizer, no final ele vai começar aqui na Control Play, vai ser também bom em robótica e programação e vai desenvolvendo esse gráfico que ele vai desenvolvendo ao longo da vida dele. Só que acontece o seguinte, tem criança que vai falar assim, filhos, né, e filhos vão falar assim, não, eu não quero fazer isso não sei o quê. E aí tem alguma coisa errada, que se ele não está querendo entrar dentro dele, ele talvez esteja aí totalmente ligado com o exterior e com medo de estar entrando dentro dele. Então isso aí vocês têm que tomar muita atenção
e ver o que está acontecendo. Então, assim, eu aconselho que quando acontecer alguma situação em que ele fique muito triste, por exemplo, um coleguinha dele chegou e falou assim, xingou ele e tal, ele ficou muito triste com aquele xingo daquele colega e tudo mais. Então, ele está chorando, triste, tudo, ela está lá chorando, sua filha. O que acontece? Você vai pegar, vai conversar e falar assim, filha ou filho, a mamãe está muito triste, o papai aqui está muito triste de ver o que aconteceu com você e tal, que você ficou muito triste com o que o seu coleguinha falou e tal, mas eu vou te falar uma coisa, você quer ficar mais assim, tranquila quando as pessoas falarem isso com você, é você fazer essa brincadeira com mamãe e papai que nós vamos fazer para você se conhecer melhor. Porque o dia que você se conhecer melhor, você vai ver que você tem tanta qualidade dentro de você que o que as pessoas vão falar não vai te afetar tanto. Então, vamos fazer essa brincadeira, que a gente pode fazer essa brincadeira aí todo mês, né? Ou toda semana, ou de 2 meses, para você ir se descobrindo. Isso vai ser muito, muito importante para a sua vida inteira. Então, assim, tentar fazer com que eles comecem a se refletir, sobre a essência deles. Isso aqui é o que a gente espera quando seu filho estiver na adolescência. Com certeza ele vai estar excelente em programação e robótica, porque ele vai ter feito curso com a gente aqui na Control Play. Então, ele vai ter essa capacidade de raciocínio lógico, de matemática, de criatividade, vai estar lá construindo os robôs dele e tudo mais, e vai estar pronto para o mercado de trabalho no futuro, se Deus quiser, né? E vai estar com uma inteligência emocional, bom senso e tudo mais. Assim, a obediência, eu já vou falando que não vai ser tanto, porque ele já vai estar com uma autoestima e um autoconhecimento tão grande dele que ele vai começar a agir por pernas próprias, né? Isso daí é o que a gente espera também de um filho que vai estar entrando aí, saindo da adolescência, entrando na juventude e tudo mais. Então, é isso que vocês têm que fazer, gente. São ferramentas que vão ajudar os seus filhos no futuro, né? Aqui eu falo, como medir seu filho se está preparado ou não, já falei muito sobre isso, né? E posso falar, assim, que é a questão de perguntar mesmo, fazer essas ferramentas que nós estamos aí fazendo e vendo se a voz interna dele é maior do que as influências externas, né? E uma coisa super importante também, eles têm que perceber as coisas que aumenta mais a confiança deles, mais do que as coisas que diminuem a autoconfiança deles. Se eles estiverem nesse caminho, eles estão no caminho certo, tá? Então é isso, e assim, sempre tá perguntando, sempre tá dialogando com seus filhos, tá? Então, se ele estiver nesse nível, gente, ele tá pronto para enfrentar o mundo virtual. Eu espero que eu tenha acrescentado alguma coisa para vocês aqui. E qualquer dúvida, nós estamos aqui na Control Play, estamos abertos para atender qualquer dúvida que vocês tenham. Tem 2 biografias aqui que eu indico muito, que são biografias de escritoras renomadas nessa área, que eu acabei de falar agora, e acredito que as pessoas que têm um domínio do inglês vai ser muito útil para vocês lerem essas 2 biografias, tá? Muito obrigada, e agora a voz é com o professor Alexandre, que vai estar aí passando todas as dicas aí de proteção. Bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Boa noite a todos, beleza? Meu nome é Alexandre, eu sou professor aqui na Control Play de Goiânia. Eu tenho 24 anos, sou formado em Engenharia de Controle e Automação e eu vim aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre algumas dicas para melhorar o ambiente virtual, porque eu vivi grande parte, né, da minha vida assim, no ambiente virtual, por gostar muito de computador, de jogos e tecnologia, tá? Bom, eu vou começar falando aqui sobre algumas regras de restrição de idade, gente. Não é de hoje que já existem as restrições de idade, elas existem por um motivo. Então, por exemplo, o Facebook, redes sociais, elas, por lei, isso não sou eu que estou falando, por lei federal, ela tem a classificação mínima de 13 anos. Então eu vejo muitas crianças aí com 5, 6, 7 anos que os pais já deixam elas criarem perfil em redes sociais e tudo mais.
e isso aí pode acontecer alguns problemas se a criança não tiver emocional preparado, né? Sempre verifique também a classificação indicativa de vídeos, filmes, jogos, principalmente vídeos. Hoje em dia a criançada está gostando muito de YouTube, né? E não larga mesmo. Faça o dia inteiro se deixar vendo vídeo aí de YouTube, de YouTubers famosos, etc. O próprio YouTube ele tem uma classificação parental, né, que a gente fala, classificação etária para ajudar os pais aí que têm filhos pequenos, tá? Então já tem aí uma classificação etária que vai ajudar, vai filtrar, na verdade, quais são os melhores vídeos para aquela idade, tá? O YouTube ele tem a classificação própria dele de acordo com os usuários, então isso vai ajudar muito aí os pais que têm essa preocupação, beleza? Outra dica muito boa é não esconder nada. O que isso quer dizer? Para manter o computador ou usar essas tecnologias em áreas comuns que tem outras pessoas frequentando. O que eu vejo muito nos meus alunos, que a maioria tem computador no quarto. Isso não é ruim, porém exige uma maturidade aí para utilizar. Por que eu falo isso? Quando tem alguém perto de você, você está fazendo alguma coisa errada ou você está sofrendo alguma coisa, sei lá, um bullying, algo do tipo, a criança não esconde nada, ela não consegue esconder a feição. Então é muito mais fácil para o pai identificar isso do que se ele estiver lá trancado no quarto, ouvindo música e o pai nem sabendo o que ele... nem vê o filho às vezes durante o dia, né? E isso é bastante importante, porque o computador estar numa área comum facilita aí a sociabilidade também entre a família, né? Não só o computador, mas televisão, hoje Netflix, aí, todo mundo assistindo. Então, é bem legal isso daí. Agora, eu acho que a principal ferramenta, a Vanessa falou bastante, existem milhares de ferramentas aí disponíveis para ferramentas digitais, né, para a proteção do filho. Porém, a principal não vai ter outra melhor do que o diálogo com o filho. A Vanessa já falou bastante disso, então não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Mas continua sendo aí a melhor ferramenta. Eu tenho alunos aí de 7 a 16 anos, então eu tenho sim um diálogo com todos, né? Considero todos meus amigos, então eu tenho converso com eles sobre tudo que eles fazem, por exemplo, no computador, o que eles gostam das tecnologias e tudo mais. O que eu consigo ver é o seguinte: crianças que têm um diálogo mais aberto com os pais conseguem fluir muito mais em qualquer área aí que ele for seguir, porque o pai já conversou bastante com ele sobre isso, o pai às vezes é muito aberto com o filho, então o filho tem essa confiança de fazer as coisas sem ser escondido e sem ter medo, tá? Então o diálogo e a confiança nos pais é essencial, tá? Bom, vou falar um pouquinho agora das ferramentas de proteção do computador, tá? Existem aí antivírus, principalmente, tem antivírus hoje até gratuitos que fazem uma boa proteção, principalmente contra vírus, hackers, né? Que também tem essas ferramentas disponíveis para monitoramento. Eu vou falar sobre algumas aqui. A gente filtrou algumas porque existem diversas no mercado, então se a gente fosse falar de todas aqui, a gente ficaria o dia inteiro só para falar dessas ferramentas, tá bom? A primeira é essa Mama Bear. Ele é um aplicativo mobile, né, para monitoramento de redes sociais, mensagens de texto. Então é um aplicativo para celular que consegue fazer esse monitoramento. Ajuda os pais aí para saber com quem que os filhos estão conversando, quantas horas ele está ficando na internet por dia, consegue limitar aí o horário de uso do filho, que é uma coisa muito importante também. Existe até que usa até a velocidade de locomoção. Muitos aí, não sei, vão de van, às vezes vão de carona com o pai de um amigo, e é bom sempre ter assim, essa preocupação, né? Então esse aplicativo traz até isso. Ele tem um monitoramento via GPS que consegue ver a velocidade que o celular da criança está, no caso, ela também, né?
E essa ferramenta ela é paga, ela tem um preço aí de $25 por semestre. Existe pouquíssimas ferramentas nesse sentido gratuitas, viu, gente? Infelizmente aí as empresas que investem muito nisso são empresas que, principalmente de antivírus, e ainda tem muita ferramenta paga, tá? Vou falar de outra muito boa que a gente testou aqui, que é o TeamSafe. O TeamSafe ele também é mobile, tá? Nós vamos trazer algumas mobiles e algumas para ser instaladas no computador, tá bom? Ele é bem similar ao MamaBear, também tem todo aquele monitoramento de tudo aquilo, porém tem um preço um pouquinho mais em conta, $15 por mês, tá? Se você for levar em conta o mês, porque o MamaBear é por semestre, tá bom? Esse aplicativo aqui foi um dos meus preferidos, na verdade. Ele é um aplicativo mobile e também de computador. Ele é pago, né? E o custo dele aí para mobile é R$ 6,57 para até 5 dispositivos. E ele é muito mesmo completo, gente. E eu estava pesquisando, tem até um plano dele para computador. O que esse aplicativo faz? Ele tem um limite para definição de jogos, localização também, igual aos outros. Ele tem um negócio muito legal, que ele rastreia e bloqueia ligações e mensagens de texto e possui um relatório aí, web até dos últimos 30 dias. Por quê? A criança às vezes, vou acessar principalmente pornografia, a criança tende a excluir o histórico do celular, para caso o pai vá olhar e ficar comigo com vergonha, né? Às vezes tem um tabu em relação a isso. Então a criança apaga, porém esse aplicativo continua salvo, esse relatório. E também tem o monitoramento de redes sociais. A versão do desktop dele é muito mais completa. Tem como você limitar aí o horário de uso de jogos, por exemplo. A Steam hoje é uma das principais plataformas aí de jogos online, então tem como você limitar o uso desse aplicativo, por exemplo, por dias ainda. Na segunda-feira ele não vai poder entrar. Na terça ele vai ser liberado das 4 da tarde às 5, por exemplo. E assim por diante, de acordo com o pai achar melhor. E isso é muito importante, porque tem crianças aí que passam às vezes o final de semana inteiro jogando e o pai às vezes não tem a força suficiente para ganhar daquela distração que é o jogo, tá? Repito, o jogo é muito legal, desenvolve muito o raciocínio lógico da criança, porém, com certeza tem que ter um equilíbrio entre outras atividades, beleza? Uma outra ferramenta aqui agora é uma extensão de navegador gratuita, tá? Ela é o Tiny Web Filter. Ela é para bloqueio de sites, palavras-chave, e ela é para o Google Chrome. Hoje, uma das principais navegadores utilizados, então eu vou mostrar mais ou menos como que funciona essa ferramenta, tá? Como eu digo, essas ferramentas são aí para os pais que têm maior preocupação com os filhos. Existem pais que vão achar um meio que invasão de privacidade, porém, como nós estamos falando aqui, são só dicas para os pais utilizarem, tá bom? Vou mostrar aqui agora a utilização dessa Tiny Web Filter. Bom, é uma extensão do Google. Então a gente pode pesquisar e se eu só colocar Tiny Web Filter que ela vai filtrar melhor, tá bom? Então aqui ó, já tá, é bem simples a instalação desse mini aplicativo, dessa extensão, né? E ela tá aqui, já tá falando, Tiny Web Filter, Anti-Porn e Block Adult Sites. Ela é uma ferramenta aí que eu aconselho assim, ela é bem simples e protege mesmo os filhos, tá? É bem simples de instalar. É só clicar para adicionar a extensão aqui, usar no Chrome. Lembrando, ela só vale para o Google Chrome, tá bom? Vou adicionar a extensão, ela já vai instalar automaticamente, tá bom? É bem tranquilinho de instalar. Aqui é o site da aplicação e ela já está disponível para o meu uso. Se eu clicar lá, eu consigo ver as opções dessa extensão, tá? Eu aconselho aos pais aí que coloquem uma senha de administrador para que só vocês possam desbloquear ou alterar alguma coisa. Lembrando mais uma coisa, se o filho quiser realmente fazer aí,
acessar coisas que não devem. Ele vai conseguir, de um jeito ou de outro, eles vão conseguir. Porém, isso aqui impede, assim, bastante o filho de fazer isso, tá bom? Aqui ele tem um filtro, gente, de conteúdo. Conteúdo o quê? Tem filtros de sites, de palavras-chave e de sites confiáveis. Não, esse site aqui eu consigo, eu quero que meu filho acesse. Ah, tudo bem. Então ele pode acessar esses sites aqui. E tem vários já aqui bloqueados, tá bom, galera? Ele é bem simplesinho de usar, tem até um filtro aqui de palavras profanas, tá? Essas palavras profanas são xingamentos, né? Às vezes, principalmente contra bullying, é muito importante isso. Ele não deixa a palavra ser exibida na tela, então é bem legal. Bom, vamos fazer um teste aqui, vou bloquear uma palavra-chave, por exemplo, sexo. Vou colocar aqui como palavra-chave e adicionei lá, ela fica visível já. Existem aqui, esse aqui é um filtro já pré-selecionado de palavras-chave, viu, gente? Então já vem bastante coisa pré-selecionada. Se eu vou dar um save, vamos ver se ela vai estar funcionando. Deixa eu ver se ela vai funcionar. Ó, ela já bloqueou. Eu pesquisei a palavra sexo, por exemplo, ela falou que a página não está acessível de acordo com as políticas de restrições, tá? Ele detectou sexo no título. Ele vai bloquear toda a página, qualquer coisa que tiver a palavra sexo, seja no título, seja no corpo aqui da página, ela vai bloquear. Então, por exemplo, se o filho acessa YouTube, se tiver qualquer palavra que esteja marcada lá, ele vai bloquear o YouTube, tá bom? Vou mostrar aqui agora alguns antivírus aí que eu vi que é bastante legal também, a questão da parte parental deles, da parte de controle dos filhos, tá bom? O primeiro é o Kaspersky. Parental Control, ele é um antivírus pago, né? Que permite aí, é um dos mais famosos até, dos antivírus. Ele tem um controle parental também e ele é pago também, viu, galera? Todos esses aqui oferecem recursos aí para hackers, vírus, protege a sua identidade, tá? E ele é bem legal, ele consegue proteger seu filho 100%, viu? Esses antivírus aqui, eles são mais confiáveis. Se o filho não consegue, muitas vezes, burlar esses antivírus. Por eles serem uma ferramenta paga, eles investem bastante nisso. O que eu mostrei, como eu disse, é uma ferramenta gratuita e tem o intuito aí só de bloquear alguns sites pornôs, etc. Tem também o McAfee, que também é muito bom. Tem diversos, eu estou só mostrando alguns aqui para mostrar para vocês mesmo, tá? Que é o Safe Family Safe, na verdade, né? Todos eles oferecem a mesma coisa. Por exemplo, ó, o anúncio: as crianças não tiram os olhos dos celulares e tablets, sabem o que elas estão fazendo e limite o tempo de tela. Então todos têm a mesma função. Hoje é muito comum a gente ver os filhos aí 24 horas, assim, quando eles podem, eles estão mexendo no computador, no tablet, etc. E isso é bom por partes, porém, como eu disse, tem que ter o equilíbrio, tá bom, gente? Esse aqui foi só algumas ferramentas de proteção que a gente colocou, que eu trouxe para vocês. E nós vamos passar agora para a parte das dúvidas, caso alguém tenha, pode ficar à vontade aí para perguntar, tá bom? Não tem dúvida nenhuma aqui. Tem alguma então? Não, pode terminar. Então, galera, esse vídeo vai ficar disponível aí no YouTube da Control Play, tá bom? E também no Facebook. Então, se vocês compartilhem o vídeo, é um vídeo que tem bastante conteúdo, principalmente para pais aí que têm problemas em relação à tecnologia com os filhos. E agradeço a atenção de vocês, muito obrigado.